Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre contando com a sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que semanalmente também está enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Nosso programa hoje vai falar sobre aposentadoria e aposentadoria pelo INSS, os seus direitos e os seus deveres. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é advogada com especialidade em direito trabalhista e direito previdenciário. Seu objetivo é oferecer a seus clientes soluções práticas para questões burocráticas e conflituosas, judicial e extrajudicialmente. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Giovana Soares. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigado, doutora. Nós sabemos que a sua agenda é bem difícil, mas a senhora conseguiu aí um tempinho para nos atender e nos esclarecer sobre essas aposentadorias, né, pelo INSS, que é o tema da nossa entrevista de hoje. E eu já vou começando o nosso bate-papo aqui, já explorando os seus conhecimentos, e pedindo para que, ver se você consegue nos explicar como consultar a situação da aposentadoria através do CPF. A senhora poderia nos explicar isso? E com certeza, Nelson, consigo sim. E complementando o seu convite, eu acho que é muito bacana isso que você faz com a população, porque muita das nossas populações aqui não consegue ter acesso a essa informação, né, assim, de uma forma gratuita, como você está proporcionando. Então, eu acho que vai ser muito benéfica para todo mundo. E é um prazer imenso, repetindo mais uma vez, estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Então, vamos lá. A sua pergunta de se é possível fazer uma consulta de aposentadoria pelo CPF. Isso. Então, pelo CPF, é possível, sim, fazer essa consulta através do site do Meu INSS, né? E para ter o acesso a esse site, Nelson, do Meu INSS, a gente entra pelo site, né? Todo mundo faz a consulta no Google, digita lá Meu INSS e faz a consulta pelo CPF. Só que para fazer essa consulta pelo CPF, ela tem que ser cadastrada no INSS. Entendi. Ela informa todas as informações pessoais dela, gera uma senha, né, que seria juntamente com o CPF, e ali ela tem acesso a todas as informações de aposentadoria, uma simulação, o seu tempo de contribuição, ela tem como fazer, inclusive, todos os requerimentos, auxílio-doença, aposentadoria, tudo através desse acesso com o CPF, e a senha nesse site que eu falei para você. E esse site, me parece que ele também é um aplicativo, né, doutora? Isso, é um aplicativo que a pessoa baixa, né? Pelo mesmo modo que ele escreve lá, Meu INSS, ele consegue fazer o download, né, desse aplicativo no celular e ter o acesso. Então, primeiro faz o cadastramento, entra no site, faz o cadastramento,
Deverá ter que colocar o próprio CPF e uma senha, talvez, né? Sim, e aí que daí depois ele entra e aí vão ter lá todas as possibilidades que o site oferece para que possa verificar e fazer essas simulações, como bem a senhora disse. Sim, exatamente assim. Legal. E como que eu faço para saber o tempo de contribuição que eu já tenho? Tá. Vamos lá. Se a pessoa, por exemplo, não tem o celular, né? Não tem o celular e fala, eu não consigo ter acesso pelo site. A maneira, sem ser pelo site, é através da carteira de trabalho que a pessoa tem, que lá consta todos os vínculos e os carnês que as pessoas que não têm vínculo, né, que trabalha como autônomo, paga. Então, ela tem lá a soma dos carnês que ela já pagou no decorrer da vida dela e os registros na carteira. Aí é uma conta manual, né? Que ninguém acho que está muito disposto a estar fazendo. E a outra opção é através realmente desse site aí que eu falei para você, do meu INSS, informando o CPF e a senha que ela faz o cadastramento. Tá. Bom, não tenho internet e perdi minha carteira de trabalho. Eu tenho como ir numa agência do INSS, agendada, obviamente, e pedir esse levantamento para que façam a contagem? Geralmente hoje, na instituição, né, no INSS, numa agência do INSS, eles não fazem mais essa simulação para você. O que eles vão estar fazendo é te fornecendo a senha de acesso, né? Eles geram lá para você uma senha, aonde você entra com esse primeiro cadastro, mas eles te entregarem a sua simulação de aposentadoria assim na mão, o seu tempo de contribuição, muito difícil. Muito difícil. Alguns escreventes, alguns atendentes, dependendo de quem a pessoa pega, ele fornece o CNIS. O CNIS é onde tem todas essas informações referente ao tempo de contribuição. E aí a pessoa consegue ter uma base mais ou menos do tempo que ela tem. Eu tô lhe fazendo essa pergunta porque, embora nós estejamos bem no mundo tecnológico, mas não são ainda todas as pessoas que têm acesso, ou as pessoas poderão ter acesso e não têm habilidade, a pessoa de mais idade, não mexe com o computador e tudo mais. Se ela não tiver nenhuma dessas duas facilidades, que seria a internet ou os carnês guardados, sei lá, deu uma enchente, levou tudo, perdeu, tá? A maneira que tem que ser, no meu modo de ver, teria que ser com o servidor público, né? Com o servidor público. E aí, o que o servidor público geralmente está fazendo? Informando para a pessoa, ó, isso aqui é a sua senha, entra com essa senha, informa o teu CPF, e lá você vai ter todas as informações. Então, ele entra onde? Ele vai ter que pedir para alguém entrar. Então, e aí, geralmente, eles acabam falando, olha, vai numa lan house, pede para o primo, pede para a tia, né? E aí, como eu estou te falando, dependendo do atendente, tem uns que vê a situação da pessoa e se sensibiliza com a situação e dá aquele CNIS que eu falei para você, que é onde contém todos as contribuições da vida inteira da pessoa. Entendi. Então, Giovana, e existe uma maneira de consultar a aposentadoria pelo nome? Pelo nome não é. Pelo nome, infelizmente, ainda não é possível. Não, porque tem várias tem pessoas com homônimos, né? Exatamente, porque pode existir homônimos. Maria da Silva. Nossa, quantas Maria da Silva existe? Exatamente. Não é verdade? Então, pelo nome não é possível, somente com o CPF. E através desse site do meu INSS. Tá. E dentro do seu escritório, qual é a maior procura que você tem para resolver que tipo de problema ligado ao INSS, ligado à aposentadoria? Geralmente eles me procuram muito para estar... porque já tentaram a aposentadoria sozinhos, né? Aí teve algum período que não foi reconhecido pelo INSS. Aí eu vou estar te dando um exemplo. Por exemplo, eu tenho um registro que eu trabalhei
numa empresa, no supermercado. Está escrito na minha carteira que eu trabalhei no supermercado de 1990 a 1995, né? Data de entrada, uma data lá de 1990 e a outra data de saída, 1995. Está escrito na minha carteira. Porém, o que aconteceu com essa empresa? Não fez os meus recolhimentos, né? Então, o INSS, ele não computa para o teu tempo de aposentadoria se não tiver os recolhimentos previdenciários da empresa. Aí a pessoa chega no meu escritório e fala, Giovana, eu tenho 5 anos de mercado, mais 10 anos de farmácia, e eu já deu um exemplo, se for a mulher, né? Eu já tenho 30 anos e não consegui aposentadoria. O que aconteceu? Aí eu falo, é por conta disso, que daí a gente acaba fazendo a pesquisa lá na simulação do CNIS, né? E aí essa pessoa não consegue via administrativa. E aí acaba procurando o advogado, porque na esfera administrativa não vai conseguir se aposentar. Então a gente tem que partir que daí seria para o processo judicial. No processo judicial, com qual tipo de ação que você entraria nesse caso? Apropriação indébita contra a empresa? Não. Na verdade, eu entraria realmente com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, porque está na carteira dela. E o funcionário, o empregado, ele não é responsabilizado, né, pelo não recolhimento da empresa, entendeu? Então, ele tem o direito da aposentadoria, porque antigamente, e hoje, inclusive, está lá o registro na tua carteira, quem se vira é a empresa com os recolhimentos. Então, o empregado, ele não pode ser penalizado por um erro ou por uma ocultação da própria empresa que não fez esse recolhimento. Não, mas é contra a empresa mesmo que eu perguntei. Porque se a empresa... Contra a empresa, porque então, se a empresa aponta e não recolhe, ainda mais INSS, isso, para mim, é apropriação indébita. Isso dá pano para manga, ou não? Não com o funcionário, ela não vai se entender com o funcionário, não. A empresa vai estar se entendendo com o fisco, exatamente, com o Ministério do Trabalho, que faz esse tipo de fiscalização. Mas com o empregado não tem nada a ver. Aí você me pergunta assim, Giovana, tentou na esfera administrativa, não conseguiu, tentou na esfera judicial, não conseguiu, entendeu? A empresa ainda existe. O que a gente faz? Reclamação trabalhista, entendeu? Pedindo para que o juiz da vara do trabalho intime essa empresa para que faça esse recolhimento previdenciário do funcionário. Entendi. Aí, então, existem outras instâncias aí que podem ser acionadas, sim. Né, doutora? Exatamente, existe sim. Então, a gente tem possibilidades, não é verdade? Legal. Doutora, e quanto aos atrasados? Como saber se eu tenho direito de recebê-los? Os atrasados? Isso. Funciona assim, Nelson. Eu já me aposentei por exemplo, eu já adquiri o período de aposentadoria o ano passado. Tá. Né? Porém, eu vou deixar só para fazer o meu pedido na esfera administrativa da minha aposentadoria só daqui 2 anos, por exemplo. Né? Eu só vou ter direito da data que eu der a entrada do meu benefício para frente. Esses atrasados que eu já tinha o direito adquirido de me aposentar, eu não tenho direito. Não tenho direito de estar recebendo. Então, é só da data que eu dou a entrada. Por exemplo, eu vou dar entrada hoje na minha aposentadoria. Se ela sair em agosto, eu vou receber de março a agosto. Mesmo que eu tenha direito à aposentadoria desde o ano passado, por exemplo. Eu não recebo desde quando eu tinha o direito. Eu só recebo da data que eu dei a entrada. Legal. Bom, antes de eu fazer a minha próxima pergunta, quero dizer às pessoas que estão nos assistindo aí no chat, que podem fazer pergunta para a doutora agora aqui no chat, que ela também vai responder, embora esteja falando conosco, que ela vai responder no chat por escrito para vocês, tá bom? Então, perguntas, por favor, façam através do chat. Doutora, após a reforma da Previdência, quais são os requisitos para a aposentadoria? Após a reforma da Previdência, eu vou dar um exemplo da mulher que mudou, né?
Por exemplo, antigamente, até 2019, que foi quando teve essa reforma, com a progressão da idade, a cada ano aumenta-se aí um ano, na verdade, no limite de 62 anos. Por exemplo, a aposentadoria por idade da mulher hoje não é mais com 62 anos, com 60 anos, aliás, é com 62 anos. Então, ela tem lá 15 anos de contribuição, né? Em 60 anos, ela não vai conseguir receber aposentadoria, porque hoje, depois da reforma da Previdência, a mulher está se aposentando com 62 anos. O tempo de contribuição ainda continua o mesmo, né? Mas a idade não é mais a mesma. E aí também temos o lance da aposentadoria rural, por exemplo. A gente tem o lance da aposentadoria rural, que antigamente conseguia-se se aposentar com 55 anos. Hoje não é mais com 55 anos. Uma mulher trabalhadora rural, ela se aposenta com 60 anos hoje, nessa reforma, né? Bom, eu acho que essas reformas têm um motivo, né, para que se faça, né, com essa perspectiva de vida, né, maior e a população envelhecendo cada vez mais, fica insustentável você, INSS, cobrir tudo isso, né? Dizem que é por conta da nossa vida longa, né? Que agora estamos vivendo mais tempo, então teve que fazer a reforma, porque dizem que muita gente se aposentando com uma determinada idade, por exemplo, mantendo 60 anos e o povo vivendo até 90, dizem, né? Não sei se procede, a quebra do INSS, né? Porque não vai ter mais como fomentar, né? Vai faltar arrecadação. Mas isso é um assunto para um outro bate-papo, né, doutor? Nós podemos... Exatamente. Mas assim, sabe, voltando um pouquinho a falar sobre a reforma, ela teve essa pequena mudança, né? Os homens continuam com a mesma idade. Agora também teve o lance do tempo de contribuição. Por exemplo, tempo de contribuição. Antigamente, você poderia contribuir. Eu poderia começar a trabalhar com 15 anos de idade. Ter registro com 15 anos de idade. Com mais 30 anos de trabalho, eu estaria me aposentando hoje com 45 anos. Não é verdade? Eu trabalhando com 15, com mais 30 anos de contribuição, sendo mulher, poderia me aposentar com 45 anos de idade. Hoje, não mais. Hoje, depois da reforma, além do lance da idade por idade, né, que aumentou 2 anos para a mulher, eu não consigo mais me aposentar tendo 30 anos de contribuição com 45 anos de idade. Agora aumentou, agora existe um limite, que é 56 anos de idade. E entendeu? Vai tendo escalonamento também. E aí, assim, vai aumentando. Então, é outra, e também que tem aquela soma dos pontos, né? Que daí, por exemplo, 30 anos de contribuição com 50 anos de idade, a mulher precisa ter 88, o homem precisa ter 90. Então, essas coisas aí também foram mudando, e tudo relacionado àquilo que falou. Se não fazerem as mudanças, o INSS não se sustenta. Não é verdade? É verdade. Quais são as etapas para solicitar aposentadoria por tempo de contribuição? As etapas para aposentadoria por tempo de contribuição? Isso. É ter o tempo, né? Se for primeiro tempo, tem que ter. Você tem que ter o tempo, tem que ter o tempo, e hoje, depois da reforma, aquele requisito da idade também. Eu não posso mais, por exemplo, eu com 20 anos comecei a trabalhar, ter meu registro na carteira. Com 50 anos, fazer o meu pedido de aposentadoria, sendo mulher. Hoje, mulher é 52 anos, entendeu? Mais o tempo de contribuição, que daí alcança lá o determinado ponto de 88, 89, se eu não me engano. Entendi. Então, e o homem, a mesma coisa. O homem precisa ter os 35 anos de contribuição, né? Continua com 35 anos de contribuição, não mudou, não foi alterado o tempo, porém aumentou a idade. Entendeu? Hoje não é com qualquer idade que o homem e a mulher pode estar se aposentando por tempo de contribuição. Isso tudo é uma maneira deles prorrogarem os pagamentos, né? Legalmente, né? Você joga para frente, faz essas somatórias todas, justamente por conta dessa longevidade que está tendo, né?
Realmente, Exatamente. uma pessoa com 60 anos era considerada velha. Hoje não Hoje, mais. hoje não mais, não mais, é verdade, não mais. Como você mesmo fez aí deu um exemplo, uma pessoa uma mulher iria, de repente, se aposentar com 45 anos. Nos dias de hoje, expectativa de vida, pelo menos 80. Então, quantos anos o Exatamente. INSS ia ficar pagando a mais, né? É complicado isso, mas tudo bem. E aí, Nelson, só para complementar, uma outra coisa que também me aparece muito, que é o lance da pensão por morte, tá? A Ah, pensão tá. por morte para a mulher hoje receber vitalícia, ela precisa ter mais de 44 anos para ser vitalícia, né? Se ela tiver 20 anos, é determinado um tempo e corta a pensão por morte. Não é mais para a vida inteira também, não, dependendo da idade dela. Acima de 44 anos, a mulher que fica viúva, ela tem o direito de estar recebendo para o resto da vida. Abaixo de 44 anos, existem as regras na qual 20 anos, por exemplo, ela vai receber só 3 anos de pensão por morte. Aí, 21 anos, 3 anos e meio, e assim sucessivamente, até que chegue nos. Quer dizer, quem ficou viúva com essa idade vai ter um determinado tempo para acabar. Acima de 44 anos, daí é vitalícia, a pensão por morte, que também é outra reforma da Previdência. Tudo ligado justamente à longevidade. Não tenha dúvida que é isso. Exatamente. É uma maneira deles Pessoas são. não deixarem de pagar, mas colocarem regras para que sejam feitos esse pagamento e prorrogar um pouco mais esse tempo melhor, diminuir um pouco mais esse tempo de pagamento, né? Aumentando o tempo para aposentadoria, o tempo de contribuição, para cada vez mais a pessoa ir se aposentando com um valor, com uma idade maior, para que fique menor aí o tempo de recebimento de benefício. Exatamente esse é o objetivo. Estou vendo mesmo. Né? Mas que, independente disso, é importante para a população, né? A contribuição para o INSS garante várias coisas na vida da pessoa, que às vezes com uma idade abaixo ele não leva importância, mas faz falta. Faz falta, Nelson, quando chega aí na idade de se aposentar. Muitas pessoas que me procuram falam, Giovana, estou com 62 anos, tem como eu me aposentar? Eu falei, vamos ver, consultar quanto tempo de aposentadoria você tem. Às vezes, por 5 mesinhos que deixou de contribuir, a gente não vai conseguir. Então, é muito importante. Num caso desse, não existe uma maneira de a pessoa compensar, tipo, pagar os meses que ele não contribuiu para que ele possa vir a receber depois? Existe desde que ele prove. Por exemplo, vou te dar um exemplo do carnê, sabe o carnê que a pessoa Sim, paga carnezinho, como tá. autônomo? Vamos supor que no ano de 2020 ele pagou lá os meses, janeiro, fevereiro e março, não vou pagar mais, INSS, vou abandonar, não quero mais pagar o INSS. Aí ele tem como complementar aquele carnê que ele deixou de pagar em 2020, entendeu? Porque ele já estava afiliado pelo INSS. Então, ele tem como recolher o restante daqueles meses. Vamos supor que é no caso da senhorinha que me procurou e faltava 5 meses. Giovana, em 2020 eu paguei 3 meses só. Será que tem como a gente pagar esses atrasados? Tem. A gente complementa aqueles atrasados. Entendeu? Então, existe essa possibilidade de você ir lá complementar para poder receber depois. Existe. Giovana, e aquela pessoa que trabalhava por conta? Por exemplo, uma fazedora de bolo, né? Uma doceira. Giovana, eu fazia doces, tinha o nome da minha empresa, porém eu nunca contribuí com o INSS. Tem como a gente recolher esse período que eu trabalhei como doceira? Tem, desde que a gente consiga provar, Nelson, as remunerações desse trabalho dela. Então, como que a gente faz para comprovar essas remunerações? Vamos supor que eu, Giovana, em 2018 fazia bolo, né? E eu nunca contribuí. E eu quero que esse período que eu nunca contribuí fazendo bolo entre para o meu tempo de contribuição, né? Para mais para frente eu poder me aposentar com esse período também. Aí o que eu tenho que fazer? Provar para o INSS
que eu fazia bolo, que eu recebia valores oriundos da entregas do meu bolo, e aí eu faço a solicitação desse pedido de pagamento retroativo. E aí gera lá um montante, que daí acaba gerando uma multa, né? Vamos supor, eu vou pagar a base de acordo com o que eu recebia. Se eu recebia R$3.000 por mês referente a entregas de bolo, a guias que o INSS vai estar me gerando é referente aos meus R$3.000. E aí, acrescidos de juros, né? E a correção que eles fazem lá, né? E é possível, sim. Qual é o código mais apropriado e mais fácil para se conseguir aposentadoria? O código cartográfico deles lá. Então, existe um que é o que eu sempre preencho, que eu até sei decor, são vários códigos, tá? 1007? São vários códigos, é o 1163, 1164, que é o recolhimento de um salário mínimo, entendeu? Que hoje está em torno de 1.300 e alguma coisinha, 1.320 o salário mínimo, né? Aí o recolhimento é em cima de R$129, se eu não me engano, dá R$129 pelo código. 129,40. 129,40. E esse código 1007? Esse também é um código fácil, não é? Que ele é o... Geralmente... Esse eu acho que pode falar. Geralmente são das empregadas domésticas. Qual é o outro? É o 1007, né? 1007. Eu acho que se eu não me engano, viu, Nelson? Porque são vários códigos, né? Tem o código para acima de 2 salários mínimos, tem o código aonde é descontado lá 25% e não 11%. Esse 1164, ele é baseado em cima de 11% do salário, sabe? Porque existe a dedução do imposto de renda de 25% do recolhimento. Então, por exemplo, eu quero recolher em cima de 2 salários mínimos. Para esse código de 1164 não serve, porque ele aumenta o valor que você tem que estar recolhendo. Eu tenho que recolher 24% em cima do salário mínimo. Esse 1164 é o mais acessível para as pessoas, porque ele é 11% em cima do salário mínimo. Entendeu? Entendi. E daí dá esse 129 e alguma coisinha. Tá. Doutora Giovana, existem várias maneiras de se aposentar, né? Uhum. Como que a pessoa faz para aposentar por invalidez? Como se aposentar por invalidez? Obviamente, tem que comprovar aquele negócio todo, mas qual é o processo? Como é este processo? Tá. A pessoa, ela precisa ser filiada pelo INSS. Tá. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu tenho que existir uma contribuição acima de 12 meses de contribuição. Existe uma carência também, né? Então, ela tem que ser filiada no INSS acima de 12 contribuições, que seria mais de um ano, né? Tá. E o outro ponto é estar na qualidade de segurado. O que significa, Nelson, estar na qualidade de segurado? Significa que, se eu contribuir um ano, parei de contribuir e fiquei inválida daqui 2 anos, eu não vou conseguir me aposentar por invalidez no INSS. Por quê? A perda da qualidade de segurado. Então, você, para conseguir qualquer tipo de benefício no INSS, inclusive pensão por morte, tem muitos benefícios que são negados no INSS porque perdeu a qualidade de segurado. Entendeu? Então, a aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa preencher os requisitos, que é esses 3 aí que eu estou te falando. Ter a contribuição de no mínimo 12 meses, ter a qualidade de segurado, né? E preencher os requisitos, que daí seria através de laudos médicos, aonde ele atesta que a pessoa que é segurada do INSS não tem a mínima condições mais de trabalhar, e aí é deferida a aposentadoria por invalidez. Só que o INSS não te dá uma aposentadoria por invalidez logo de cara. Vai te dando auxílios doença, aguardando a sua melhora. A não ser que você apareça realmente inválido, né? Sem andar, acamado, aí sim é decretado a aposentadoria por invalidez.
Desde que tenha entendi. esses requisitos aí que eu Então, te disse. antes de se conceder a aposentadoria, ele vai te dando os afastamentos aí por, como é que você falou? Afastamento por Auxílio doença, auxílio doença. vai te dando Auxílio auxílio doença, você fica em doença. casa, ele vai te pagando, que deve ser um outro valor, claro. Não, é de acordo com o que você recolheu. Se você sempre Tá. teve recolhimentos acima dentro de um salário mínimo, Hum, a tua aposentadoria, o teu benefício vai ser baseado em um salário mínimo, entendeu? E aí é aquilo que eu te falei. Se a pessoa tiver acamada num hospital totalmente inválida, recebe, entendeu? Recebe porque vê que não tem condições. Tem pessoas que não voltam mais, não é verdade? Agora, se o INSS, através da perícia médica, constata que existe a possibilidade dessa pessoa voltar a ter uma vida útil, é auxílio doença até, entendeu? A pessoa ter a melhora. E aí, se depois de 3 anos está recebendo auxílio doença e não tem a melhora, aí sim decreta a invalidez. Mas entendi. passa por um processo. Não é, vou me aposentar por invalidez, porque eu estou com uma dor na perna. Não vai conseguir. Claro. Não vai. Entendi. E como saber, escolher qual é a melhor aposentadoria para mim? Tá. Quando você faz lá, se você é uma pessoa que sempre trabalhou, Nelson, desde a sua juventude lá, seus 18 anos, e você já... É o caso agora, né? Eu estou começando. E depois a gente precisa saber, inclusive, se o seu INSS está em dia. Né? Exatamente. Hein, Nelson? E aí, se a pessoa é uma pessoa que sempre trabalhou, a melhor aposentadoria para ela tá claro que é por tempo de contribuição, não é verdade? Agora, se é uma pessoa que chegou lá nos seus 50 anos e começou a contribuir, vai ser a aposentadoria por idade, né? Tem pessoas que, principalmente as mulheres que casaram, que acabaram virando donas de casa, não tinha contribuição, né? Não fazia contribuição. Então, aí chega numa determinada idade delas, a aposentadoria melhor para essas pessoas é a por idade, que daí elas começam a cair em si, né? Porque daí o marido trabalha, desde sempre trabalhou. Aí o marido pega, se aposenta, daí ela olha, nossa, e eu? Né? Como é que eu vou ficar quando eu tiver meus 60 anos? E começa a contribuir. Essa é a aposentadoria por idade. Entendeu? Então é muito baseado naquilo que a pessoa viveu, né? Por exemplo, eu sou uma menina que sempre trabalhei desde os meus 20 anos. A aposentadoria melhor para mim é por tempo de contribuição, né? Tá. Mesmo porque vai ter valores de contribuições elevados, por exemplo, como é 2.000, 3.000 em um exemplo, né? Então, isso daí faz a soma de tudo, tira uma média e o salário é bem maior do que quem vai fazer só por tempo por idade, que daí contribui só aos 15 anos, né? Entendi. Então, tem que... Porque também se a pessoa pede aposentadoria com bastante tempo de idade, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir, como se diz, os 2 mínimos que são necessários, né? A idade suficiente com o tempo de contribuição. Vai chegar Digamos, nunca. aí existe, Nelson, como é que fala? Um benefício, tá? Vamos entrar nesse assunto. É o LOAS, tá? Digamos que o marido da Maria, ele já está aposentado, com 65 anos de idade. E ele recebe um salário mínimo. Tem que ter bem atenção nisso, porque é um salário mínimo que dá o benefício para outro idoso da mesma casa, do mesmo grupo familiar, receber um benefício que se chama LOAS. É um auxílio assistencial ao idoso e ao deficiente físico e mental, tá? Então, digamos que a Maria é uma senhorinha que já tem 62 anos, hoje, no caso, tem 62 anos, né? Ela fala para mim assim, Giovana, olha, eu nunca contribuí na minha vida e o meu marido ganha só um salário mínimo. Eu tenho como receber uma aposentadoria também? Existe a possibilidade dela receber o LOAS, tá? Quais são os requisitos?
Só que daí não é com 62 anos o LOAS, é com 65 anos. Então, tanto ela pode receber o LOAS, desde que ela esteja 65 anos de idade. E o marido dela receba apenas um salário mínimo. Se ele receber acima de um salário mínimo, Já não não tem pode. direito ao LOAS. Não Mas consegue. essa é a única condição. Essas É a única. únicas condições. Ela ter 65 anos e Uhum. que, no caso, a Maria, o marido dela não receba mais do que um salário de aposentadoria. Exatamente. Aí para ela ter um benefício que lhe ajude, né, na manutenção da casa, é um salário mínimo. Ela consegue receber um salário mínimo de auxílio do governo, que seria o LOAS, né? Esse é Isso o é requisito. normal? Isso faz tempo que existe? Eu nunca ouvi falar nesse LOAS. Já existe faz tempo, viu, Nelson, o LOAS. Não é muito comentado, porque é um benefício na qual a pessoa não precisa ter contribuição, né? Só precisa preencher os requisitos. Esses requisitos que são dois só esses dois requisitos. 65 anos, né? E o marido dela receber um salário mínimo, né? E aí os outros requisitos é assim, não adianta também por exemplo, a pessoa também tem que demonstrar, o Nelson, que ela não tem outra renda e nem tem a mínima condições de ter outra coisa na vida. Entendeu? Só mesmo esse benefício, porque não adianta vir uma pessoa bem de vida, instruída, eu recebo lá, o meu marido recebe um salário mínimo, mas por fora ele está recebendo não sei quantos R$1.000, não vai conseguir, entendeu? É um auxílio mesmo para ajudar essas pessoas que têm essa deficiência financeira. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui que acho que é muito importante, né? Quais são as vantagens e a importância de se planejar a sua aposentadoria? Isso as pessoas às vezes não dão essa importância, porque acha, eu recebi o salário mínimo do INSS, o que isso vai me ajudar? É muito importante, Nelson, você se programar desde cedo, porque está cada vez mais difícil você se aposentar, né? E as pessoas só dão essa importância quando chega na idade, entendeu? Aonde acaba não tendo mais ninguém para ajudar, acaba não tendo mais as condições de exercer um trabalho. Então, é importante que a pessoa se programe desde cedo. Eu aconselho, completou 18 anos, já começa a contribuir com o INSS. Esse é meu aconselhamento. Mesmo porque a contribuição para o INSS vai estar garantindo tudo para ela. Por exemplo, um auxílio-doença, se por acaso na metade do caminho essa pessoa ficar doente, um auxílio invalidez, uma aposentadoria por invalidez, se essa pessoa chegar a não conseguir mais trabalhar na sua vida. As mulheres, né? O auxílio maternidade, porque hoje em dia é o INSS. Se a pessoa trabalha, quem está pagando o auxílio maternidade é as empresas, não é mais o INSS. Porém, mas se a pessoa não trabalha, é uma autônoma, por exemplo, faz unha, as meninas que fazem unhas de gel, entendeu? Que contribuam com o INSS, porque se na metade do caminho ela acabar ficando grávida, doente, inválida, o INSS está assegurado, ela está assegurada pelo INSS, entendeu? Então é muito importante essa contribuição. Entendi. Por mínima que seja, por mínima que ela venha receber, ajuda muito. Doutora Giovana, quais são as profissões que têm direito à aposentadoria especial? Tem várias, Nelson, várias. Caminhoneiro é uma, enfermeiro continua tendo o direito da aposentadoria especial, médicos, dentista, frentista de posto de gasolina, né? E tem inúmeras profissões que ainda dá o direito. Como que funciona essa aposentadoria especial? É por conta de insalubridade, alguma coisa desse tipo? Isso, é por conta por exemplo, o eletricista, né? Que ele trabalha lá com a carga de eletricidade, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela tem o direito à periculosidade, por conta do risco de vida. A insalubridade é por conta do risco da saúde. Da saúde, né? tá.
Então, são essas as diferenças. Então, por eles ficar, a pessoa que mexe muito com raio-x, por exemplo, está exposto aos raios lá, né? Eu não sei como é que fala o nome do parte radioativa. A radioativos, isso. Essa pessoa tem o direito da insalubridade por conta da prejudicial à sua saúde. Saúde, né? E aí, é assim, Nelson, a cada 5 anos contados na carteira dela de trabalho insalubre, ela tem direito a aumentar 2 anos na sua aposentadoria. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos, né? 25 anos de trabalho. Tá. 25 anos de trabalhos insalubre. Eu sempre trabalhei como frentista no posto de gasolina, né? Essa pessoa com 25 anos de trabalhos contínuos, ela já tem direito à aposentadoria, porque 25 anos, somando, a cada 5 ganha 2, vê quanto tempo dá isso daí? 10 anos dá 4, então ela já vai para 29, né? Com mais 10 anos, 4 dá para mais 33, e com mais 2 anos, os 35 anos, vamos supor, no caso, o homem, né? Tá, entendi. Então, assim, essas profissões, tem muitas profissões, entre essas que eu falei, mais algumas, entendeu? Não, mas é interessante. E você pode ter certeza que a grande maioria das pessoas que tem esses trabalhos especiais, de repente, não sabem disso. Exatamente. Mesmo porque, Nelson, não é simples assim, tá? Não adianta eu chegar com a minha carteira de trabalho no INSS e tem lá o meu adicional de periculosidade. Eu preciso também de um PPP, que é o perfil personal gráfico do trabalho da pessoa, que precisa especificar o grau da insalubridade ou da periculosidade. Entendeu? Precisa estar constando nesse PPP da pessoa o agente que ela é submetido todos os dias no trabalho, precisa estar bem certinho, sabe? Para você também, porque se eu chego lá só com a minha carteira de trabalho, e muita gente não sabe que tem que pedir esse PPP para a empresa, para dar entrada na aposentadoria especial, né? Então, mas isso aí deveria ser uma coisa natural, né? Vamos, você está falando aí, por exemplo, de frentista. Então, lá, eu sou dono de um posto de gasolina. Sim. Eu tenho 5 frentistas. Eu deveria de ter uma qualificação específica para os frentistas, para eu... Mas existe, Nelson, existe. O E problema o é PPP, na hora... o que é? O PPP é comprovar aquilo que já está acertado. Exatamente, e isso daí existe. Porém, o problema é o preenchimento desses ofícios, desses documentos, para entrega para o funcionário. Você está entendendo? Entendi. Aí, às vezes, está incompleto, entendeu? Vamos supor lá em 1980, eu já tive casos assim, tá? Uma pessoa me procurou porque ela tinha 20 anos de periculosidade. Porém, esse PPP dela, essa ficha informativa do que ela é exposta, não estava preenchida corretamente, por exemplo. Então, a empresa fechou, entendeu? A empresa não existe mais, né? Na esfera administrativa, se não tiver tudo bonitinho, a pessoa não consegue. E daí é onde entra, mais uma vez, o processo judicial, pedindo reconhecimento desse período trabalhado por essa pessoa exposta num agente totalmente prejudicial à sua saúde, tentar aposentadoria especial. Tá, entendeu? Bem. Doutora, tem uma pergunta aqui que a senhora já meio que respondeu, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Sim. Tem como pagar as contribuições atrasadas do INSS? Tem, né? Tem, daquela maneira que eu falei para você. Se eu provar para a pessoa, por exemplo, através do carnê, que eu comecei a pagar e aí não concluí o meu carnê, ou através da minha profissão. Claro. Entendeu? Por exemplo, manicure. Eu trabalhei sempre de manicure, ai, nossa, tem que provar que eu recebia valores referente à minha profissão de manicure, né? Todos os valores que eu recebo de manicure, eu preciso provar que veio oriundos do meu trabalho como autônomo, para conseguir fazer esse recolhimento desse período.
Entendi. Doutora Giovana, cá entre nós, realmente a contratação de um advogado é essencial para te ajudar com a sua aposentadoria? Olha, eu acho, assim, sabe, Nelson, meu ponto de vista, né? Se a pessoa está redondinha com as tuas contribuições, é só dar entrada no INSS, não tem necessidade. Mas a maioria, eu posso te garantir que não está. Então, é importante, porque todas as vezes que ela for dar entrada no INSS, vai negar, entendeu? Por exemplo, aquele caso que eu falei para você, referente a, eu tenho lá 5 anos de contribuição na minha carteira, porém não está no registro do INSS. Aquilo lá ela não vai conseguir na esfera administrativa. Entendeu? A gente consegue através do advogado que entra com uma demanda judicial, pleiteando judicialmente aquele período trabalhado. Entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo na onde muitas pessoas não conseguem. E aí precisa da contratação, sim, de um advogado, que seria a pensão por morte. A pensão por morte da pessoa que vive em união estável, tá? A pensão por morte da pessoa que vive em união estável. Eu vivi 20 anos com uma pessoa em união estável, tenho filho, mas não tenho a bendita certidão de nascimento, de casamento. Casamento. Uhum. Aí, os meus filhos já são todos maiores, não vou conseguir receber pensão por morte para os meus filhos menores, porque já são todos maiores. Uhum. E eu também dei. Aí a pessoa vai lá, dá a entrada, ela só chega lá com a conta de luz, no nome da pessoa que morreu, né? O que daí seria o comprovante de endereço e a certidão de óbito do marido que faleceu, mas daí não consta o nome dela, às vezes nem consta. Tem gente que faz a certidão de óbito e nem consta naquelas observações que deixa marido e filhos e tudo isso. Então, ela não vai conseguir só com a certidão de óbito, com o documento do marido que faleceu e com uma conta de luz. Ela precisa comprovar que morava em união estável com essa pessoa. Por que exige isso, Nelson? Porque a fraude, você sabe que existe muitas fraudes, em todo lugar existe fraudes, não é verdade? Imagina eu, Giovana, morre lá um bambambam aí da mídia. Chego eu, Giovana, chego lá, olha, eu vivi muitos anos com o fulano de tal, vim aqui pedir a pensão por morte. Eu preciso provar. E como se faz a prova? Era essa a minha outra pergunta. Como é que faz essa prova? E como se faz a prova dessa união estável com uma pessoa? A gente tem endereços comuns, precisa ter endereços comuns. Por exemplo, uma conta de luz no nome dele e a conta de água no meu nome, tá? Isso daí seria uma prova, porque são três provas, tá? Então, essa seria uma prova. Eu preciso provar também através de... Hoje, conta corrente, ninguém mais tem com ninguém, né? Mas seria mas não existe mais conta corrente com o marido, nem com a esposa, nem com ninguém. Aí, uma outra coisa é, por exemplo, na ficha do trabalho dele, para a esposa receber um benefício, por exemplo, uma Unimed, né? Um plano de saúde. Aí o marido coloca lá, eu tenho como minha cônjuge a Giovana Soares. E não, aí aquela ficha de trabalho, onde ele me colocou como dependente dele, é a segunda prova, tá? A primeira eu falei que são os endereços comuns, né? A segunda prova é o meu nome na ficha de trabalho dele como dependente dele. E a outra prova, que daí é umas que eu falo muito, por exemplo, eu sou associada a um clube, por exemplo, né? Coloco o nome da pessoa. Uma outra prova que também é usado muito, contrato de aluguel. Colocou a Giovana e o marido da Giovana. Entendi. Entendeu? Isso serve como prova. Então, eu tenho que entrar com esses 3 requisitos para conseguir a pensão por morte no caso da união estável. Né? E a reclusão, auxílio reclusão? Quem tem direito a uma aposentadoria? Todo mundo fica bravo, né, com o lance do auxílio reclusão. Mas o auxílio... porque fala, ai, nossa, olha, a pessoa lá, o bandido tá preso e tá recebendo auxílio reclusão. Que negócio é esse? Quem tá pagando sou eu, né? Olha, eu tô pagando o salário daquela pessoa. Mas não é assim, né? O auxílio reclusão, ele só dá direito aos dependentes do preso recluso se ele também tiver a qualidade segurado.
Não é verdade? Vamos supor que uma pessoa estava trabalhando no início desse ano. E fala, tô cansado de trabalhar com carteira assinada, tá? Tem que ter registro na carteira, né? Não quero mais trabalhar, vou roubar, por exemplo, né? E aí ele vou roubar, né? E aí ele tem lá esposa e filhos menores. E aí, nessa primeira tentativa dele de fazer alguma coisa errada, o coitado vai preso, né? Aí, essa pessoa, os dependentes dessa pessoa, desse segurado do INSS, consegue ter direito ao auxílio reclusão. E aí tem mais um detalhe: para receber o auxílio reclusão, ele tem que ter o registro na sua carteira de um salário mínimo, porque também, se superar um salário mínimo, também não consegue. Poxa vida. Não consegue. Então não é tão simples assim como as pessoas pensam, né? Precisa ter qualidade de segurado, que daí seria o registro na carteira, e o seu registro tem que ser de um salário mínimo, que é o piso do auxílio reclusão. Entendi. Bom, doutora Giovana, olha só, o tempo voou. Agora que a gente estava engrenando, né? Não, mas o Nelson, antes da gente encerrar, eu quero dar mais uma informação que eu acho muito importante. Fique à vontade. Que é a aposentadoria híbrida. Já ouviu falar da aposentadoria híbrida? Nós não falamos sobre a híbrida, não. Mas você conhece? Não conheço. Não conhece a aposentadoria híbrida? Então, a aposentadoria híbrida é aquela mistura, Nelson, do rural com o urbano. Então, tem muitas pessoas que têm tempo de trabalho na roça. Entendi. Entendeu? E isso pode ser complementado na sua aposentadoria. Então, vamos supor, eu tenho 15 anos de roça, só que tudo comprovado, tá? Eu tenho que provar através de uma inscrição no sindicato, no sindicato rural, através de declarações da pessoa que a pessoa trabalhava, né? Por exemplo, vou catar algodão, um exemplo, né? Tem que ter lá uma declaração do sitiante que eu, Giovana, catava algodão no determinado período, na roça dele lá. Então, a gente precisa dessa declaração, inscrição. E aí, esse período da roça com o urbano, que daí seria meu trabalho aqui na cidade, soma-se, né? Eu tenho 15 anos de roça e 15 anos de trabalho urbano. Eu somo isso e eu consigo fazer a minha aposentadoria por tempo de contribuição. Ou 7 anos de roça e 8 anos de trabalho urbano. Consigo minha aposentadoria por idade. Então, é uma informação que muitas pessoas não sabem que dá para estar fazendo. A grande maioria não sabe, não. A maioria não sabe que dá para fazer essa mistura aí do período que foi trabalhado na roça junto com o período urbano para poder uma aposentadoria ou por tempo ou por idade. As pessoas não sabiam. Agora não sabem. É verdade, agora sabe. Vão assistir o Cá Entre Nós, vai ver a entrevista da doutora Giovana, esclarecendo aí todas as possibilidades de aposentadoria pelo INSS. Doutora Giovana, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Tenha certeza que foi de muito grande valia as suas informações. Pode mudar a vida de bastante pessoas que não sabiam e passaram a saber de todas essas possibilidades de aposentadoria aí através do INSS. Então, eu gostaria que a senhora, neste momento, deixasse aí seus contatos para que as pessoas que queiram falar diretamente pudessem falar contigo aí através dos seus contatos e também deixasse uma mensagem aí para os nossos seguidores. Ai, bacana, Nelson. Nossa, por mim, eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você, porque está muito gostoso. Que bom, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente o convite, viu? E quero deixar para as pessoas que te escutam, que vê o seu programa, que é maravilhoso, que não deixem de contribuir com o INSS, porque é muito importante. É muito importante. Quando as pessoas só veem essa importância, né, Nelson? Só quando fica doente, quando precisa se aposentar. Então, continue contribuindo, né?
E para você, Nelson, eu quero deixar o meu grande abraço. Muito obrigada por esse convite. Me sinto assim lisonjeada por estar participando de um programa de tão importância para a nossa sociedade, né? Como você disse, muitas das informações que a gente aqui acaba passando, as pessoas não sabem, né? E foi um prazer imenso, imenso. E quem tiver a fim de me procurar, quiser uma consulta, quiser uma orientação, eu atuo em Campinas e estou lá na Rua Amador Florense. Acho que está aparecendo aqui. Isso, está aí no rodapé. É isso aí. Meu contato está aqui, meu endereço é em Campinas, próximo da rodoviária, lá no Botafogo, e eu estou à disposição de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, nós, em tê-la aqui, o privilégio de tê-la no nosso programa e esclarecer todas essas dúvidas aí sobre aposentadoria através do INSS. Eu conversei com a advogada doutora Giovana Soares. A semana que vem tem uma outra entrevista e, é claro, escolhida por você que nos segue nas redes sociais e que também está enviando os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Giovana, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Solta a vinheta. Obrigada, Nelson.